E finalizando a unidade 2, a gente vem com a revisão para avaliação, né? Eu acho que tá tudo bem tranquilo, foi uma unidade que a gente trabalhou bem, né? Bem suave, no passo a passo, sem muito aperreio. Agora, claro, né? Sempre tem um conhecimento agregado, né? Então a gente precisa rever, reconhecer os detalhes, os conceitos, as equações e como aplicá-las, né? De toda forma nas atividades, nos exercícios. A aula de hoje é muito rápida, não tem exemplo. Não hoje mesmo é só para dar aquela alinhada com alguns conteúdos. Ah, professor, na aula só explicou isso e na prova não só caiu aquilo. Olha, assim, a gente escolhe. Tem avaliação que vai ter conteúdo dessa daqui, porque assim, são avaliações diferentes. Na verdade, a unidade fecha com 36 aulas, 36. Né? Mas vamos dizer que de assuntos mesmo, a gente tem tirando 2 de avaliações, já fica 34, aí... Não, 36 são as 2 unidades, 18. São 18, então ficam 16, aí tem aquelas do Enem. Então de assuntos mesmo, vamos colocar umas 12 aí, né? Só que assim, foram bastantes assuntos e foram bem variados, né? Porque teve a parte de geometria analítica na circunferência, teve os cortes cônicos, teve a parábola, e matemática financeira, né? E matemática financeira. Então vamos lá, de umas 12 aulas a gente vai rever 6. Isso. Então, claro, né? Tudo pode ser contemplado na avaliação, mas a gente, a gente decidiu contemplar aqui 6 aulas para a gente rever com vocês, tá bom? Bora seguir em frente, então, aula de número 35.1 para avaliação, olha lá. Então, na revisão geral, a gente vai rever alguns tópicos. A geometria analítica na circunferência. Isso, as formas da equação e a posição relativa entre reta e circunferência. Vamos ver as cônicas, no caso, a equação da parábola, a equação da elipse, né? Isso. E vamos já para a matemática financeira, que trabalhou o que mesmo? Porcentagem, juro simples e juro composto. Porcentagem, juro simples e juro composto, algumas aplicações, tá bom? Beleza. Então, bora se concentrar? É hora de concentração já para focar aí nos momentos seguintes, que são, daqui a pouquinho, a avaliação. Então, vem com a gente, concentração. Começando com a circunferência, lá na geometria analítica, na aula 19. A gente trabalhou as formas da equação e as posições relativas entre a reta e a própria circunferência. Vamos relembrando, então? Vamos. A circunferência é aquele conjunto de pontos, não é, marcados a partir de um centro, com um certo distanciamento do centro. Esse distanciamento do centro para o ponto é chamado de raio. Aí nós temos também, né, todo aquele contorno todinho lá é o nosso perímetro, é o comprimento da circunferência, é calculado com 2πr. Né? E falando um pouquinho melhor dela com relação à geometria analítica mesmo, a gente tem a equação reduzida e tem a equação geral que pouco foi usada, tá? A gente mostrou a representação para vocês, que nada mais é do que desenvolver esses produtos notáveis, mas a gente não trabalhou com ela. A gente trabalhou aqui com a reduzida, ficamos aqui falando que o centro é o nosso A e B da circunferência aqui com sinal contrário e o nosso raio sempre elevado ao quadrado, beleza? E aí temos a equação reduzida da circunferência. Perfeito. Falando de posição entre reta e circunferência, a gente viu que temos 3 opções, né? Isso. Ou a reta é externa, ou ela é tangente, ou ela é secante. E aí vamos agora discriminar cada uma. Se ela for externa, ela tá fora. Tá fora. Então a distância do centro até a reta é maior do que o nosso raio. E se for menor? Se ela for menor, significa que ela vai ser uma circunferência, vai ser uma reta tangente à circunferência. Sim, né? Tangente não, secante, se for menor, né? Se for menor, secante, né? A distância é menor que o raio. Isso. Se ela for tangente, ela tá ali passando, cruzando, tocando em um ponto, que nem a gente fala por um beicinho de pulga, e a distância fica sendo igual ao raio, certinho? Certinho. Tranquilo? Isso aqui é muito importante, precisa saber, tá? Relembrando aí. Agora vamos lá para a aula 24, onde a gente viu a geometria analítica nas cônicas e a gente estudou um pouquinho da equação da parábola. Beleza. Bora lembrar? Vamos. O que é a parábola mesmo? Bom, a parábola é aquele conjunto de pontos, não é? Que ficam ali interligados a partir de um foco e distanciados de uma reta chamada de diretriz,
Então nós temos na parábola alguns elementos, que é o nosso foco, que é a nossa diretriz, que é a diretriz. Só para lembrar um pouquinho, a diretriz é aquela reta traçada a partir da distância entre o vértice, o foco, e o vértice e essa reta. Aí nós temos o eixo de simetria, que é aquele eixo que passa perpendicular à diretriz e vai para o foco. E temos também, ligando esse eixo aí, o que nós chamamos de parâmetro da parábola. Desse jeito. E aí a gente viu que tem as equações, né? A reduzida, a gente pensou e viu, mostrou para vocês que ela existe 4 tipos. Olha 2 aqui, concavidade para a direita e concavidade para a esquerda. Na direita, o que acontece? Então, nesse caso aqui, eles estão, a curva parabólica está no eixo X, não é? Sim, o foco, né, também, foco, né? O foco no isso. eixo X, ela sempre abraça o foco. Beleza. Né? Então, se o foco no eixo X, a gente vai ter y ao quadrado 4px para a direita, y ao quadrado menos 4px para a esquerda. E aí temos as normas que a gente já conhecia, não é? Agora, se ela for já agora com concavidade para cima e para baixo, aí o nosso foco está no eixo y. Então, ela começa com x quadrado. X quadrado. 4py com cavidade para cima, menos 4py com cavidade para baixo. Para arriba, para abaixo. Beleza. Certo? Mais uma ainda, falando um esquema gráfico fica fácil, né? Trabalhando aqui a nossa concavidade, né? Para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Aí uma tem e o nosso pezinho, que é o nosso parâmetro, né? Positivo, o nosso parâmetro negativo, positivo, né? negativo. Parâmetro positivo com cavidade para cima ou para a direita. Parâmetro negativo com cavidade para baixo e ou para a esquerda. Certinho. Mais uma, vamos de aula 25, falando de elipse agora. A equação da elipse nas cônicas. Bora ver? Vamos lá. A elipse é um pouquinho diferente, porque ela tem 2 focos. Isso. Né? Foco 1, foco 2. dois. Né? A distância focal é chamada de 2C, não é 2A. A gente copiou lá da aulinha, lembra que lá estava erradinho? Isso, a verdade. A distância focal é 2C, então apaga aquele 2A ali, coloca 2C. E aí nós temos um eixo maior e um eixo menor. E esses 2 eixos pertencem à elipse. Então eles são eixos reais. Só que um é maior e o outro é menor. E percebam que ali a conexão entre o eixo menor e o meu ponto C, a distância focal, ela vai formar um triângulo retângulo. Aí o meu eixo maior vai ser a minha hipotenusa, né? Vocês devem lembrar que na aula a professora falou pra gente assim, ó, esse ponto A aqui é o deslocamento, é o rebatimento dessa reta no nosso eixo maior, a sombra, isso. Top, top, top. E aí a gente viu as equações também, né? A primeira a gente vai lembrar os elementos. Os focos 1 e 2, não é? O centro da elipse. A 2C, a medida do eixo maior é 2A e a do eixo menor é 2B. E temos a tal de excentricidade, que é o achatamento da elipse, né? Beleza? Lembrando que na avaliação nós só vamos trabalhar com a elipse, a parábola e a hipérbole no centro 0, 0. Na origem, na origem das coordenadas. E aí, até aí tudo bem? Beleza. Relembramos aí uns tópicos importantes da parte da geometria analítica, Falta as equações ainda. Sim, né? Olha, a gente já vai para a matemática financeira. Então vamos falar um pouquinho aqui, né? A gente, antes de entrar na matemática financeira, vamos relembrar. A gente viu aí, então, as cônicas, né? Então, as cônicas a gente viu que temos a circunferência, parábola, elipse e hipérbole, né? Temos algumas características semelhantes, outras diferentes, né? Os elementos mesmo são parecidos, mas a gente vê que é possível a gente identificar o que elas têm de diferente. Isso. Né? E dá até para fazer uma associação assim, ó, na hora de diferenciar as equações. Por que uma é positiva e a outra negativa? Na elipse é positivo. X quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Ou o contrário, no X e no Y. Mas por quê? Porque os 2 eixos são reais. É um eixo maior e um eixo menor. Já na hipérbole é menos, por quê? Porque um eixo é real e o outro eixo é imaginário. Então eu crio um outro eixo para poder criar ali, fazer o parâmetro de comparação. Como esse eixo é imaginário, então a minha operação lá fica de subtração. Você não esquece,
Aqui na elipse os eixos são reais, eu tenho um eixo maior e um eixo menor. A letrinha vai ficar em cima, x ao quadrado ou y ao quadrado, sempre vai ser comparado com um eixo maior. Então, se eu tiver x ao quadrado sobre a ao quadrado, significa que o x é o eixo maior. Se tiver y ao quadrado dividido por a ao quadrado, aí quem é o maior é o eixo y. Então vamos para a matemática financeira agora? Recordar um pouquinho? Olha lá. Falando então da matemática financeira, a gente começou com a porcentagem, que a gente viu que é uma razão centesimal. Ou seja, denominador igual a 100. E aí a gente pode ter 3 maneiras de representar aí, né? Simbólica, usando o símbolo percentual, em forma de fração, lembrando que o nome é porcentagem, por 100, beleza? Então é 30%, e nós temos a forma decimal, 30 por 100, 0,30, beleza? Então essas são as maneiras que nós vamos representar a nossa porcentagem. Isso mesmo. E aí vamos para a parte dos juros? Vamos. É interessante também ressaltar ali para eles, né, a questão do cálculo da porcentagem. Eu posso calcular a porcentagem multiplicando pela fração, multiplicando pelo número decimal ou simplesmente fazendo uma regra de 3. Beleza? E aí, da matemática financeira, a primeira parte que nós vimos foi juros simples. Juros simples é aquele juro que, apesar de não ser muito utilizado, nós temos uma observação dele. Porque vocês viram naquela questão do Enem, em que o rapaz foi financiar o carro e a operadora que financiou prometeu a ele um juro simples, então é importante lembrar. Juro simples é aquele juro em que o capital vai ter uma porcentagem dele mês após mês. A porcentagem vai ser calculada do capital inicial. Então, eu vou ter um capital inicial e vou calcular a porcentagem dele. Então, para eu calcular a porcentagem, fica bem simples, no juro simples, para calcular os juros. Por quê? Eu calculo a porcentagem do meu capital inicial e multiplico pelo tempo. Tanto é que a fórmula é J igual a CIT. Muito bem. Isso a gente falando do juro simples, né? E o juro composto? Qual é a diferença, então, quando a gente fala do juro composto? Agora fica mais assim, porque no juro composto, o nosso valor ele vai capitalizando mês após mês. Então, quando eu vou fazer o cálculo, eu tenho ali, no primeiro mês, um valor, calculei a porcentagem, e aí vai potencializando esse percentual. Eu vou criando agora, então, a porcentagem do montante acumulado. Então vamos ver como é que funciona. Olha lá, então é o chamado juro sobre juro? Juro sobre juro. E como que funciona mesmo? O capital vai ser multiplicado pelo nosso fator de aumento, 1 mais I, elevado ao tempo. Então, capital vezes 1 mais I, que é um fator de aumento, fator né? de aumento. Elevado ao tempo. Então, agora, por isso que ela é do tipo exponencial, porque o tempo está no expoente, né? Tem uma incógnita, né, que aparece no expoente agora. É importante nós também aqui ressaltarmos o seguinte, na parte de matemática financeira, essas aplicações do juro simples e do juro composto, elas podem ser distribuídas nos problemas de maneira que o juro simples está associado à nossa função afim. E o juro composto à nossa função do tipo exponencial. Pronto, esse mapa mental aqui, claro que daqui a pouco já é a nossa prova. Mas caso fique alguma dificuldade, caso você tenha alguma dúvida com relação ao segmento dos estudos, é importante que depois você pegue esse mapa conceitual aqui e coloque ele no seu caderno, faz ele aí, porque ele é riquíssimo. Olha só, ele traz a definição de porcentagem, não é? Ali na parte do cálculo, é importante você lembrar que para calcular a porcentagem, basta multiplicar ou pela fração, ou pelo número decimal, ou então você faz uma aplicação da regra de 3, bem simples mesmo. No juros simples, capital, taxa e tempo. Vamos só dar uma circuladinha ali no nosso mapa mental. Esse aqui é um mapa bem bonito, né? Bem completo, bem legal. Aqui está a porcentagem, tá? As representações dela, fração e decimal. Aqui está a fórmula do juros simples, onde nós temos aqui as especificações de cada uma das letras. Nesse juros simples, o capital inicial é acrescido da porcentagem todo mês. É como se eu tivesse uma caderneta de poupança
e todo mês levasse lá para alguém anotar a porcentagem. E a porcentagem é calculada somente em cima do capital. O juro não entra nessa contagem. Já no composto, o juro entra. Por isso que é juro sobre juro. Além de correr juros no nosso capital inicial, também vai ter juros no nosso rendimento nos juros. Juros sobre juro. É aquela famosa bola de neve. Que medo. Ui. Legal, né? E a conexão de juro com funções a gente já falou, né? Então, assim, bem tranquilo, bem do jeitinho que foi ensinado na aula, será cobrado na avaliação, tá bom? E aqui um aumento... Opa, desculpa, volta, aumento de descontos. É né? porque aqui, né, acabei de lembrar que o Enem, ele gosta muito de criar situações com gráficos, com tabelas, em que ele fala de uma empresa, a empresa tem um rendimento, tem umas despesas e quer saber qual é o lucro da empresa. Então é importante você lembrar que lucro é a diferença entre o custo e a receita, e a entrada e saída. Esse lucro, e só vai ser chamado de lucro se o saldo for positivo. Caso seja negativo, ele é prejuízo. Então, olha só, lucro e prejuízo originam-se da mesma situação. Eu pego a receita e pego a despesa. Se o resultado for positivo, eu tive lucro. Se o resultado for negativo, eu tive prejuízo. Se der zero, eu fiquei neutro. Né, nas minhas operações. E agora vamos na mensagem, então? Vamos. Nossa mensagem para vocês. Bora! De avaliação, então a gente deseja aí sucesso, boas realizações, né, e tudo mais, beleza? Então fechamos aí nossa aula de revisão para avaliação com a nosso carinho por vocês, né? A gente deixa vocês bem tranquilos com relação, porque da mesma maneira que foi ensinado, será cobrado. Do mesmo jeito, não se preocupa, tá? Até porque o nosso objetivo maior aqui é que vocês tenham toda essa bagagem para, na avaliação, sair bem, mas que vocês consigam levar todo esse conhecimento para as avaliações do Enem, para as avaliações externas. Esse ano, nosso foco é, além do Enem, o SAEB. Como é que vocês vão se preparar e como é que vocês vão conseguir desenrolar isso na hora do SAEB? Né? Lembrando que SAEB e Enem tem quase que o mesmo nível de critérios perfil, na avaliação. Né? Para o terceiro ano, sim, né? Porque o SAEB é realizado para os finais de segmento. Então, quinto, nono e terceirão, né? Beleza. Mas para o terceirão se assemelha muito com o Enem. Então, na mesma pegada. É isso que a gente já vem trabalhando com vocês. Não vai ser difícil, tá bom? Então, a gente deseja sucesso, tranquilidade. Lembrando de fazer com atenção, porque já foi falado aqui, né? A gente cometeu um equívoco, um erro naquilo que a gente não sabia, até que é perdoável, né? Eu não sabia. Agora, errar o que sabe, por falta de atenção, por pressa, não precisa, né? Temos tempo hábil aí para resolver a avaliação, então faça com tranquilidade que vai dar tudo certo. Beleza. Beleza? Então, boa avaliação, beijo no coração e até a próxima aula com a unidade 3 já. Até lá!